Vamos lá, boa noite, Joelson. Boa noite aos demais aí que foram assistir gravado, né? Bom, a gente vai ter aí na nossa primeira aula, da UC de desenho técnico, né? É, Só pegar aqui o início dele aqui, só um minutinho. Bom, então, essa UC, ela iniciou aí no dia 17, né? Mas iniciou ontem, ela vai até o dia 21 de fevereiro, né? Então a gente vai ter as aulas aí, a gente tem uma aula agora, programada do dia 18, né? E as demais a gente vai ter 5, 12 e 19 de fevereiro, né? A gente dá uma pausa aí, mas a plataforma fica aberta. Meu WhatsApp também está disponível, né? Então vocês têm acesso aí no grupo. Se quiser falar no particular, pode falar pelo grupo também. Fique à vontade. Bom, hoje então eu vou falar um pouco sobre o desenho técnico, né? Falar da primeira situação de aprendizagem. Então, essa UC, ela tem duas situações de aprendizagem, né? Então, eu vou falar um pouco aí sobre a parte do desenho, as normas, né? Como fazer uma leitura de desenho e falar sobre a projeção ortográfica, né, dos sólidos geométricos, principalmente das vistas básicas, que é a vista frontal, superior e lateral, né? Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, então vamos aqui no falar, né? A primeira situação de aprendizagem chama aí no ar com ar, né? Então, o gerente de logística da empresa que você trabalha solicitou que você elabore um desenho de dois cases, né? Caixas para condicionar um sistema de climatização residencial do tipo split high wall, né? Tem um evaporador e o condensador separado, né? São duas unidades distintas. Então, o objetivo do projeto é dimensionar o tamanho das caixas que atendam o acondicionamento de forma segura e econômica, tendo vista que os aparelhos serão enviados por via aérea à filial da empresa localizada no interior do estado. Bom, então não é aquela caixa, aquela mera caixa de papelão, né, que usa ali simplesmente para fazer um deslocamento interno e que vem do próprio fabricante. É aquela caixa um pouquinho especial, né, que ela tem algumas coisas ali para amortecer principalmente queda e impacto ali, né? Já que ela vai ter um deslocamento maior. No caso aqui, por via aérea, né? Talvez tenha até casos que vão por navios, né? Atravessam, né? Vai de um país para o outro por vias de navio, né? Bom, então fique atento para a confecção dos cases, pois a empresa contratará uma marcenaria local. Então, essa case, né? Essa caixa é de madeira, né? Bom, então, seguindo a orientação do setor de logística, após conferir as medidas dos aparelhos, né, tanto da unidade condicionadora quanto da unidade evaporadora, os cases devem ter as seguintes dimensões. Para o condensador, né, então eu tenho uma largura de 0,35 metros, né, ou 35 centímetros, altura de 0,65 metros, ou 65 centímetros, e de comprimento 0,9 metros, ou 90 centímetros. Para a evaporadora, tem uma largura de 40 centímetros, altura de 30 centímetros e comprimento de 80 centímetros. Bom, então, então a primeira etapa aí, né, pessoal, essa primeira SAP que vocês vão fazer é justamente fazer o desenho dessas cases aí, né? Bom, nesse caso aí, vocês podem estar fazendo, eu vou dar a opção para vocês. Aqui está falando para fazer no primeiro e no terceiro diedro, né? Que é para fazer a projeção. Vocês podem estar fazendo ou pela projeção, né? Fazendo as três vistas, né? Que é a vista frontal, lateral e superior, ou também podem estar fazendo ela em perspectiva isométrica. Então, vocês podem fazer em uma vista ou outra, tá bom? Não vou ter rigor com relação a isso. Pode fazer tanto um quanto no outro. Aqui está falando primeiro e terceiro diedro, mas pode fazer ou nas projeções, ou pode fazer pela vista perspectiva isométrica, ok? Alguma dúvida aí, Joelson? Então, ok? Ok, ok. Certinho? Bom, então eu vou falar aqui, então, os assuntos, né, que são pertinentes. Bom, por que que a gente vê um desenho técnico? Um desenho técnico, pessoal, ele é indispensável em qualquer área, dessa área, vamos dizer assim, técnica, né, que é a mecânica, elétrica,
a própria área da refrigeração, né, construção civil, né, qualquer área aí, né, vamos dizer assim, que tem essa, que precisa de um projeto, né? Todo projeto ele parte de um desenho, né? Então tudo aquilo que você projeta vem de um desenho formalizado. Então, tanto para projetar quanto para executar e até para manutenção, eu preciso saber fazer uma boa leitura de um desenho técnico. Então, meu desenho ele tem que ser assertivo, tem que ser objetivo, né? É, onde o menos é mais, né? Então, nunca fazer muita coisa ali, não precisa se detalhar demais. Então, no desenho, sempre o menos é mais, né? Então, a gente faz isso usando perspectiva isométrica, fazendo as diferentes vistas, né? Então, tem as diferentes fontes aí, né? A gente pode fazer isso manualmente, né? Usando equipamentos manuais, então lápis ou lapiseira, compassos, esquadros, escalímetro, né? Ou você pode fazer isso também utilizando um software, né? Um software próprio de desenho. Então a gente tem o AutoCAD, né? Que é o mais amplamente utilizado. E o SolidWorks, ele também dá o desenho em perspectiva e também nas diferentes vistas, só que ele é bom para fazer simulações, né? Então ele vai para projeto, né? Mais determinado para projeto. Bom, no desenho, pessoal, a gente tem então as normas que regem o desenho técnico, né? Então a gente vai ver que cada parte do desenho, né? Então fazer as arestas, fazer as linhas, cota, é, escala, tudo vai ter uma norma diferente. Bom, mas por que que o desenho técnico não é tudo, né, todos os elementos em uma norma só? Ia ficar extremamente complexo, né? Uma norma, você pode ver que cada norma ela já é bem completa, né? Bem trabalhada, né? E se fosse, por exemplo, mudar um item, você teria que fazer toda a revisão dessa norma. Então é melhor você fazer ela, vamos dizer, decompor cada parte do desenho em uma norma. Fica mais fácil para organizar, para atualizar, né? Não fica tão, apesar de ter muitas normas, de certa forma fica melhor para a organização. Então, o que que é a primeira norma aí que é a básica? A 10647. Então, ela definiu os termos empregados no desenho técnico. Então, ela vai definir os tipos de desenho, quanto seus aspectos geométricos, desenho projetivo e não projetivo. Quanto ao grau de elaboração, se é esboço, desenho preliminar e definitivo. Quanto ao grau de pormenorização, que é desenho de detalhes e conjuntos. E quanto à técnica de execução, se ela é feita à mão livre ou utilizando computador. A norma 10068, ela trata sobre a folha de desenho, né? Seu layout e dimensões, né? Então, além do tamanho das folhas que são utilizadas nos desenhos técnicos, a definir layout e também a parte da margem e legenda, né? Então, qual a delimitação física de margens e da legenda dos meus desenhos, né? A norma NBR 10582, então ela fala sobre a apresentação da folha para o desenho técnico, né? Então ela normaliza a distribuição do espaço da folha de desenho, onde ela vai definir a área para texto e o espaço para desenho, né? Então, não é como essa norma, justamente para eu regularizar, né? Para eu entender onde eu faço o desenho, né? Também não posso fazer meu desenho em qualquer lugar, eu tenho uma área própria, uma área reservada própria onde eu vou fazer o meu desenho, né? Então, não é simplesmente fazendo aonde eu bem entender. Então, a norma 13142 é determinar o dobramento, né? Você vê até o dobramento de folhas, né? Então, por exemplo, as folhas maiores, você vai dobrar para poder ela ficar no tamanho que é o menor, que é uma folha A4, né? Então, por exemplo, uma A0 você vai dobrando uma série de vezes até ela ficar no tamanho de uma A4. Por que eu faço isso? Para facilitar a documentação. Então, ao invés de você ter aquela folha ampla, principalmente uma A0 que é muito grande, onde você vai guardar isso? Então, você dobra ela para melhorar principalmente a questão de documento, de arquivamento, né, dessa minha folha. E a norma 8402, ela vai falar da execução de caracteres. Então, por exemplo, você vai fazer um desenho à mão, então a parte de caligrafia também tem uma execução, uma forma de executar esse caractere, né? Então, proporção de tamanho, largura, altura de linha, enfim, né? Letra maiúscula, letra minúscula.
A norma, por exemplo, 8403, né? Então, ela vai fixar os tipos e escalonamento de largura de linhas, né? Então, para uma determinada linha é uma linha mais espessa, para uma outra é mais fina, para uma linha ciliar é mais fina, né? Então, tem para cada uma tem um tipo de linha e a largura dela. A 10067 ela vai falar a representação aplicada, um desenho técnico. A 8196 ela vai falar das escalas, né? Então, quais são as condições exigíveis para o emprego de escala, né? Então, qual escala apropriada para determinada tipo de desenho? Então, por exemplo, a, o desenho arquitetônico, né? Por exemplo, uma edificação, geralmente, né? Por convenção, utiliza-se a escala de 1:50. Então, se reduz 50 vezes, né? Óbvio, né, dependendo, né, a escala, você não pode definir ela, você não pode diminuir ou aumentar ela, ampliar indefinidamente. Tem alguns critérios a ser utilizados. Essa norma isso é regido pela norma 8196. A 12298, ela vai falar sobre a área de corte, né? Então, também o desenho, né? Por exemplo, eu tenho uma peça que eu preciso representar ali o seu interior. Talvez tenha dutos, algum furo, alguma coisa ali que é importante eu detalhar o interior da minha peça. Então, esse detalhe, eu faço isso com a utilização do corte, né? Então, a gente tem os diferentes tipos de corte, como fazer o preenchimento por achura. Isso é regido pela norma NBR 12298. A norma 10.126, ela vai fixar os princípios gerais de cotagem, né? O que que é a cota? É aplicar a dimensão no desenho, né? Então, toda cota, né? Todo desenho, ele tem que ter uma dimensão, né? Já que ele vai ser executado, eu preciso, né? Determinar quais são as dimensões corretas. Então, essa vai ser regida pela 10.126. A 8404, ela vai indicar o estado de superfície, né? Dos desenhos técnicos. Então, por exemplo, um desenho mecânico, né? Então, eu tenho ali um projeto de uma chapa de aço ali, né? De um conjunto. Então, como eu quero o acabamento? Eu quero que retire material, eu quero um nível de acabamento, vamos dizer assim, mais grosseiro ou mais refinado, né? Então, eu vou indicar o estado de superfície para aquela peça, né? Então, se eu quero um acabamento retificado, polido, né? Ou simplesmente sem retirar material, do mesmo jeito que ele veio da fundição, aquela chapa vai ficar daquela forma, né? Então, isso vai ser indicado pela norma 8404. A 6158 é de tolerância e ajuste, né? Então, o que é a tolerância no meu desenho, né? É aquele erro permitido, né? Então, quando a gente elabora o desenho, né? Quando a gente faz o desenho, a gente está projetando um ideal, né? Não aquela dimensão idealizada. Só que a gente sabe que por alguns erros pode ser pelo operador, por exemplo, está fabricando aquela peça. A minha máquina pode estar vibrando excessivamente, a ferramenta está com a fiação incorreta, né? Então isso, né, pode levar a incertezas na fabricação, né? Então, se eu fabricar de forma seriada uma determinada peça, posso fabricar, por exemplo, 100 peças, essas 100 peças vai estar com uma variação na medida. Ela não vai estar exatamente, por exemplo, ali com um número X ali de centímetros ou milímetros, né? Então ela vai ter uma variação. E essa variação é a chamada tolerância, é o tanto que pode, então, desviar da chamada dimensão nominal, né? Então isso vai depender, por exemplo, da minha aplicação, né? Então vamos supor, na área da aviação, eu tenho uma faixa de tolerância bem menor, né? Porque é uma coisa mais crítica. Por exemplo, um carro, já posso exigir, posso ter um nível de tolerância um pouquinho maior, né? Então, posso tolerar um erro um pouco maior. E a norma 8993 fala da parte de desenhos roscados, né, da parte roscada, né, então, da parte de rosca de parafuso, né. Então, vocês veem, pessoal, essa é apenas algumas, a gente tem muitas outras aí também. Então, por exemplo, a gente tem a norma 6409 para execução de desenhos de eletrônica, né, então aquelas placas de PCB, né, impressas, tem uma norma própria para desenho. A gente tem a 7191 para execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado, e a 11.534 para representação de engrenagens, né? Então, você vê que para cada parte específica eu tenho uma norma também específica, né? Então,
por isso que tem que ser ela totalmente decomposta. Pensa uma norma só para tudo isso aí, para cota, para escala, para parte roscada, para concreto armado, né? Então, pensa, são áreas distintas, então por isso que eu preciso ter essa, vamos dizer, essa decomposição em normas menores, né? Bom, então o desenho, né, pessoal, pode ser feito à mão livre, né? Então, igual tem aí, né? Posso fazer em 2D, fazer uma projeção 3D, né? Então, peças prismáticas, né? Bom, vamos falar da perspectiva isométrica, né? Que é uma das formas que você pode fazer o desenho aí da caixa, né? Bom, o que que é o eixo isométrico, né? São três retas, né? Que é a reta x, y, z, e entre elas estão separadas por um ângulo de 120 graus, né? Por isso que é um eixo isométrico, né? Então, ela sempre vai formar 120 graus entre um eixo e outro. Então, entre o YZ 120, XZ 120, XY 120 graus. Então, com isso, eu formo a chamada linha isométrica. Bom, o desenho em perspectiva isométrica, pessoal, você pode fazer ela à mão livre, e isso vai exigir de você uma boa habilidade, principalmente manual para desenho em perspectiva isométrica. Ou se você não tiver essa habilidade, você pode utilizar essa folha que vem dessa forma, que é a chamada folha reticulada, que ela já tem essa perspectiva isométrica. Vocês verem, ó, ela tem um formato de 120 graus aí de uma linha com a outra, né? Então ajuda demais, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente vai entender como fazer um desenho na perspectiva isométrica, né? Vamos fazer um prisma. Um prisma, né? Prisma ele tem a base retangular ou quadrada, né? E ele tem suas dimensões básicas, que é o comprimento, a largura e a altura, né? Então, como que a gente traça isso numa folha reticulada? Então, primeiro, eu vou traçar levemente à mão livre os eixos isométricos. Então, não precisa ter um comprimento, pode fazer ele um tamanho X. E depois, o que que você vai fazer? Você vai indicar, você vai fazer a limitação de comprimento, largura e altura, né, sobre cada eixo, tomando as medidas iniciais. Depois, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma retas paralelas. Então, você vai primeiro vai fazer a reta paralela horizontal e depois a vertical, né? Então, você vai fazer agora essa primeira face do modelo, né? A primeira face do prisma. Terceiro passo nós vamos traçar duas linhas isométricas agora, a partir dos pontos que você marcou o comprimento e a largura. Então agora você vai fazer a face superior. Então você já fez a face, uma face, já vai fazer a outra face. Quarto passo é fazer a face lateral. Então é só fazer a da largura e da altura, né? Então você pega aqueles pontos que você marcou de comprimento, largura e altura. Pronto, você já fez aqui, ó. Você acabou de fazer o prisma numa perspectiva isométrica. Depois apagar o excesso das linhas, né? Então apaga aquela linha que você fez usou como construção, pronto, você fez o seu prisma retangular e uma perspectiva, né? Bom, sistema de medidas, né, pessoal? A gente tem aí o sistema, a gente viu isso já na metrologia, não vou ficar falando muito aqui. Então, a gente sabe que tem o sistema internacional, né, que foi estabelecido na França, né, onde tem os seus múltiplos submúltiplos. Então, o básico é o metro, né, então tem até o hexâmetro, depois até o atômetro, né, que vai sendo uma subdivisão e aqui vai multiplicando, né. A gente também tem o sistema inglês também, né? Que é feito a partir da medida do rei, né? Da Inglaterra. A gente tem a unidade básica do sistema internacional, então o comprimento é o metro, a massa é o quilograma, o tempo é o segundo, a corrente é o ampere, a temperatura absoluta é o Kelvin, a intensidade luminosa é a candela e a quantidade de matéria é o mol, né?
Bom, a parte de paralaxe também, né, pessoal, a gente falou um pouco também, né, de como evitar esse erro, né, que principalmente na fazer a medida. Bom, pessoal, então agora a gente falou da perspectiva isométrica, então agora a partir de uma perspectiva isométrica também a gente pode fazer os planos de projeção, né? Para fazer esse plano de projeção, né, a gente precisa conhecer três elementos, que é o modelo, né, a minha peça, o observador, né, que é aquele que observa a peça, e o plano de projeção, né? Bom, então aqui, ó, bom, eu tenho o meu modelo e o observador, então eu posso observar a minha peça olhando ela de frente, posso ver a minha peça olhando de cima, posso ver olhando de lado. Então são os três planos de projeção, né? Então ali, ó, se eu ver o meu modelo de frente, ó, então aqui eu estou fazendo a minha vista frontal, né? Então tem o observador e o modelo. Então eu vou projetar essa peça olhando de frente, por isso que é o plano de projeção frontal, estou olhando ela de frente. Se eu olhar por cima, né, então eu tenho um observador olhando meu modelo por cima, eu vou projetar essa peça olhando por cima. E se eu olhar por lado, né, pelo lado, eu tenho uma chamada vista lateral, né? Então, com isso, eu tenho os chamados planos de projeções, né? Bom, então no desenho técnico, pessoal, a gente tem dois planos, né, básicos para representar as projeções, que é um plano vertical e um horizontal. Então esses planos eles vão cruzar entre si, então vão formar os quatro diedros, né? Então a gente tem um, dois, três, quatro, isso contando de forma utilizando o anti-horário, né? O sentido anti-horário. Então primeiro, segundo, terceiro, e quarto diedros. Então você pode fazer uma projeção de uma peça colocando essa peça nos quatro diedros, né? Isso não impede você, por exemplo, eu quero fazer as projeções da minha peça olhando o primeiro diedro, do segundo, do terceiro, do quarto. Só que internacionalmente, né, a gente sabe aí que principalmente no mundo globalizado, em que as peças podem ser projetadas em um país e executadas em outro, né? Então a gente tem que ter uma padronização desse desenho para poder viabilizar a questão da leitura e execução de uma peça, né? Então, convencionou-se aí então que em alguns países se adotou o terceiro diedro e em outros países se adota o primeiro. Então, ou você faz no primeiro ou no terceiro diedros, né? Então, foi como eu falei, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa no primeiro diedro, né? Países como, por exemplo, Estados Unidos e Japão já utilizam um terceiro diedro, né? A diferença, pessoal, não é muita, porque as projeções são basicamente as mesmas. Então, o que muda é como se fosse um espelhamento, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença? Enquanto que no primeiro diedro a peça está aqui, né, e o observador está nesse lado direito, no terceiro diedro, então eu tenho a peça, o plano de projeção e o observador. A diferença está aqui, ó. Então, minha peça o plano está atrás da peça no primeiro diedro. No terceiro diedro, o plano está entre a peça e o observador. Então, essa é a diferença. Por isso que vai dar uma diferença de espelhamento. Fica um pouquinho diferente, mas no fundo o resultado é o mesmo. Bom, então aqui, ó, com isso, então, eu tenho as chamadas, óbvio, a gente tem as outras vistas, mas dependendo desse depende da complexidade da peça. Basicamente, uma peça, principalmente uma prismática, ela consegue ser bem representada por três vistas básicas, que é a frontal, a superior e a lateral. Então, olhando esse prisma aqui, ó, se eu olhar ela de frente, né? Se eu olhar essa peça de frente e olhar só, por exemplo, eu estou olhando essa borracha de frente aqui, qual que eu estou olhando? Eu estou olhando praticamente essa face, então eu vou representar ela de algo 3D, de três dimensões, para duas dimensões. Então eu já tenho a minha primeira vista, que é a vista frontal. A outra, se eu olhar esse prisma
por cima, né? Ou seja, ou essa borracha aqui, eu estiver olhando ela por cima, eu vou ter essa vista, né? Então eu vou desenhar com você esse retângulo com essa pontinha arredondada. Então eu tenho a vista superior. E se eu olhar ela de lado, por exemplo, se eu olhar essa borracha aqui de lado, então eu vou ter essa face aqui. Então eu vou desenhar exatamente isso aqui que eu estou vendo em 2D. Então eu vou decompor uma peça em três dimensões, em duas dimensões, em três vistas essenciais. Óbvio, dependendo da complexidade da peça, eu vou necessitar de outras planos, né? Então, eu vou olhar da vista frontal, posso olhar da posterior, né? Que eu estou vendo por trás, as duas vistas, a lateral direita e a lateral esquerda, e a vista superior e a vista inferior. Então, são seis vistas, né? Então, dependendo da complexidade da peça, eu preciso das outras três vistas que vão ser necessários. Isso vai depender como eu falei, da complexidade da peça. Se minha peça não for exatamente igual de uma vista para outra, eu tenho que fazer só a projeção. Isso é natural, né? Ok? Então é isso aí o que eu queria falar por hoje. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha nesses exercícios aqui, é só para fixar mesmo, elas não são pontuadas. Isso aí eu queria falar hoje. Tem alguma dúvida, ou Joelson, algum questionamento? Não, não, tá bem tranquilo. Tá Eu certinho? vou dar uma revisada depois para ficar mais claro, né? Então, tranquilo, aí qualquer dúvida, aí eu também peço aí que vocês dêem uma olhada no livro para poder dar uma complementada, uma aprofundada, que eu sei que o tempo aqui é pouquinho, eu preciso só dar, vamos dizer assim, uma pincelada um pouco rápida, não tem como eu aprofundar. Eu peço a Beleza. vocês dar uma olhada no livro, dar uma lida no livro, e qualquer dúvida também pode trazer para mim aí, seja lá no grupo, seja pessoalmente, cheio de vocês acharem melhor aí, tá bom? E Gelson, então esse aí eu vou finalizar aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom? Então, desejar a você uma boa noite aí, ok? Com Deus e até a próxima. Tá, beleza. Boa noite. Valeu. Tchau.